Sejam bem-vindos a mais uma mensagem da série Encontros com Jesus. Nessa noite, o encontro de Jesus com Lázaro. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler os versos a partir do verso 38. João, capítulo 11, a partir do verso 38. Como de costume, você pode ler aí na sua tradução, no seu smartphone, no seu tablet, ou pode acompanhar também na nossa projeção. Diz assim a minha versão: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Eu gostaria de começar a mensagem nessa noite destacando 2 personagens que fazem parte de todo o contexto do capítulo 11 do Evangelho de João. Um personagem se chama Jesus e o outro personagem se chama Lázaro. Jesus, ele é o personagem principal da história. Jesus é o protagonista da história. E Lázaro? Lázaro é o ator coadjuvante dessa história, aquele que fora encontrado por Jesus e que recebera de Jesus o seu milagre. E o que é que eu aprendo nesse início dessa mensagem? É que hoje também, da mesma forma como aconteceu naquele tempo, há 2 personagens aqui nessa noite pelo menos: Jesus e você. Jesus e eu. Jesus e mais alguém. E esse Jesus, ele continua sendo o ator principal da história. Esse Jesus continua sendo o protagonista da história. E você e eu somos os atores coadjuvantes. Mas uma coisa interessante, mesmo sendo atores coadjuvantes da história da vida, Jesus, o ator principal, continua nos amando com amor profundo, como amava a Lázaro também. Embora o foco dessa reflexão esteja nos últimos versos do capítulo 11 de João, vale a pena compreender algumas verdades que estão contidas no contexto maior dessa história. Então nós vamos observar que essas verdades que fizeram parte da história do encontro de Jesus com Lázaro também são verdades que fazem parte do histórico de vida nosso nesse tempo. Fazem parte também da nossa história de vida. E a primeira verdade está aí, é que a família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, era uma família amada por Jesus. Você pode completar no seu esboço: a família de Betânia era uma família amada por Jesus. Olha o que diz o verso: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. O verso 5 diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E o mais interessante é que mesmo amando essa família tão querida, Lázaro ficou doente. O que é que isso nos ensina? É que a despeito das circunstâncias que acontecem na nossa vida, Jesus continua nos amando. Jesus nos ama e nos ama profundamente. Jesus
ama você profundamente. Talvez você pense assim: mas tudo isso que eu estou sofrendo, será que Jesus me ama? Essas perdas na minha vida, será que Jesus me ama? Todo esse sofrimento que está acontecendo comigo, será que Jesus me ama? Eu quero dizer a você que Jesus o ama profundamente, a despeito de qualquer circunstância. Foi assim na vida de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro estava doente, mas o texto frisava bem que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não importa qual seja a sua situação, Jesus o ama profundamente. Talvez você não seja capaz de compreender a extraordinária manifestação do amor de Deus por você através de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que, a despeito de qualquer coisa que você esteja passando na sua vida, Jesus o ama, e o ama com amor profundo. Uma segunda verdade que eu aprendo com esse contexto é que a família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, buscou a ajuda da pessoa certa. Então você pode completar aí: ajuda e certa. A família de Betânia buscou a ajuda da pessoa certa. Olha o que diz o texto. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Marta e Maria buscaram a ajuda de Jesus. Mandaram um recado para Jesus: Senhor, Lázaro está doente. E o Senhor ama a Lázaro. Elas buscaram a solução para o seu problema na pessoa que poderia ajudá-las a resolver o problema. Mandaram dizer a ele que o seu irmão estava doente, porque elas acreditavam que Jesus era a pessoa certa para trazer a solução para o problema que elas estavam enfrentando. Hoje também, você pode e deve buscar a solução para o seu problema na pessoa de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele é a única pessoa certa que pode trazer a solução certa para o seu problema. Única pessoa. Única pessoa. Às vezes nós não conseguimos sucesso em algumas áreas da nossa vida porque buscamos pessoas erradas. Mas nessa noite Jesus está aqui. E você pode buscar ajuda na pessoa certa, assim como Marta e Maria buscaram. Uma terceira verdade que eu encontro no contexto desse texto é que Jesus sempre age de acordo com a sua agenda. Então você vai completar aí: age e agenda. Jesus sempre age de acordo com a sua agenda. Os versos de 4 a 6 dizem assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Como compreender o amor de Jesus? Como? Impossível compreender. Ele recebe a notícia, ele sabe que Lázaro está doente, mas ele decide ficar ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. Ao invés de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ainda permaneceu mais 2 dias no lugar onde ele estava. A demora de Jesus frustrou as expectativas das irmãs de Lázaro, e às vezes a demora de Jesus na nossa vida frustra também as nossas expectativas. Mas enfim, o que aconteceu? Lázaro estava doente e acabou morrendo. O que aquelas irmãs de Lázaro não sabiam é que Jesus estava preparando algo muito melhor e algo muito maior para realizar na vida delas. O que estava proposto na agenda de Jesus era alguma coisa que iria superar as expectativas de Marta e de Maria. E eu quero dizer para você que se Jesus estiver demorando um pouquinho para atender às suas necessidades, para socorrê-la nos seus problemas, é porque Ele está preparando algo maior e melhor, e Ele quer surpreender você. Ele quer fazer algo acima das suas expectativas. É assim, muitas vezes Jesus parece demorar. E essa demora nos causa uma frustração muito grande. Mas eu encontro na Bíblia que todas as vezes que Deus decidiu demorar um pouco mais, foi porque algo surpreendente, extraordinário e sobrenatural aconteceu. Ele sempre age de acordo com a sua agenda. E quando isso acontece, os milagres
são inevitáveis. Se você acha que Jesus está demorando, então, meu filho, se prepare. Porque Ele está preparando algo surpreendente, extraordinário e sobrenatural para realizar na sua vida. Porque Jesus age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda. Anote isso. Jesus sempre age debaixo do cronograma do céu, nunca de acordo com a nossa agenda. E uma quarta verdade que eu aprendo é que Jesus se identifica com a nossa dor. Jesus se identifica com a nossa dor. Então você vai anotar aí, identifica e dor. Versos 34 a 36 dizem assim: perguntou Jesus, onde colocaram Lázaro? Responderam eles, vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus chorou ao ver Lázaro morto. Jesus chora ao ver o nosso estado de dor. Jesus chora ao ver a nossa luta. Jesus chora ao ver o nosso sofrimento. Jesus chora quando enfrentamos o luto, quando lutamos contra uma enfermidade incurável, quando a nossa família vai de mal a pior, quando Ele vê aqueles que foram criados à sua imagem e à sua semelhança, perdidos e mergulhados no lamaçal do pecado. Isso tira dos olhos de Jesus lágrimas. Jesus chora porque Ele se identifica com a nossa dor. Aquele que cura as nossas chagas é ferido conosco. Isaías no capítulo 53 fala sobre isso. Aquele que cura as nossas chagas também é ferido conosco. Suas lágrimas revelam sua humanidade, sua compaixão, seu amor. Por quê? Porque Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus impessoal, Ele não é um Deus fatalista, Ele não é um Deus morto, mas a Bíblia me garante, e a prova disso é que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que chora, o Deus que sofre, o Deus que se importa e o Deus que se identifica com a nossa dor. Esse é Jesus. Então, diante dessas verdades que nós acabamos de aprender, o encontro de Jesus com Lázaro também nos apresenta pelo menos 3 atitudes que nós precisamos tomar para alcançar o milagre que o ator principal da história das nossas vidas tem preparado para cada um de nós. Então, para receber o milagre, em primeiro lugar, remova todos os obstáculos que o impedem de encontrar-se com Jesus. Remova e obstáculos. Você pode completar aí no seu esboço. Hoje, se você veio aqui para alcançar o milagre do Senhor, Ele está dizendo a você, meu filho, tire todos os obstáculos, remova todos os obstáculos que estão impedindo você de ter um encontro comigo. Versos 38 e 39 dizem assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Disse ele, tirem a pedra. Jesus ordenou que a pedra do sepulcro de Lázaro fosse removida. Mas será que Jesus não poderia realizar o milagre sem que a pedra do sepulcro fosse removida pelas pessoas? É claro que podia. Claro que Jesus poderia ter realizado o milagre sem que as pessoas tivessem removido a pedra do túmulo. Porém, é preciso que nós entendamos aqui que Jesus não exclui a participação humana em suas intervenções sobrenaturais. Ele quer fazer um milagre, mas você tem a sua parte no milagre. A sua parte é remover a pedra. A sua parte é tirar a pedra. A sua parte é remover os obstáculos que impedem você de ter um encontro que transforma a sua vida de verdade. A pedra daquele sepulcro é apenas uma representação de tantos obstáculos que nós colocamos entre Jesus e nós. A pedra representa as desculpas e os argumentos que nós usamos para não nos encontrarmos com Jesus. Eu quero lembrá-los nessa noite de que o milagre é por conta de Jesus. Mas tirar a pedra
é tarefa daqueles que desejam se encontrar com Ele, para tomarem dele a posse do milagre. Eu sei que tirar a pedra, muitas vezes, significa enfrentar uma situação que nós não queremos mexer mais. É tocar em uma situação que pode nos trazer mais dor. É abrir a porta para algo que já cheira mal. Mas enquanto nós não removermos essa pedra, não será possível Jesus fazer o milagre que Ele quer fazer de verdade em nós. O primeiro passo para que Jesus possa fazer algo surpreendente na sua vida é esse: remova todos os obstáculos que o impedem de encontrar-se com Jesus nessa noite. Quantas vezes nós colocamos obstáculos em cima de obstáculos? Já existem os obstáculos naturais, e nós vamos colocando os nossos obstáculos em cima dos obstáculos naturais e vamos impedindo Jesus de realizar os milagres que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. E você pode me dizer: ô pastor, mas será que Jesus não pode realizar o milagre a despeito dos obstáculos? É claro que Ele pode, mas eu quero lembrar a você que você tem participação também no milagre. Porque quando você remove os obstáculos, você diz assim: eu estou acreditando que o Senhor tem algo sobrenatural para fazer na minha vida. Mas enquanto você não remove, você não expressa nenhum tipo de fé com relação àquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Por isso é que é necessário que você remova os obstáculos, para que Jesus possa enxergar na sua vida uma fé que seja capaz de liberar milagres sobre você. Em segundo lugar, para receber o milagre, ouça a voz de Jesus, chamando-o para encontrar-se com Ele. Então você vai completar aí: ouça a voz de Jesus, chamando-o. Então, ouça e chamando-o. O sinal aqui hoje está analógico, né? Coisa... O verso bíblico diz assim: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Jesus chama Lázaro da sepultura. E é certo que se Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, o que é que teria acontecido? Todos os mortos teriam saído de todos os túmulos. Mas Jesus foi específico, Ele disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, mesmo morto, pôde ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus é o Deus da vida. E quando o Deus da vida fala, até os mortos são capazes de ouvir. Hoje também Jesus está chamando-o para encontrar-se com Ele. E Jesus é específico. Ele olha para você e chama você pelo seu nome. Hoje Jesus está chamando: João, venha para fora. Maria, venha para fora. Marta, venha para fora. Carlos, venha para fora. Paulo, Márcia, venham para fora. Venham para fora. Venham para encontrar-se comigo. Venham para receber o seu milagre. Jesus é específico. Ele olha para você. Ele chama o seu nome, porque é com você que Ele quer tratar aqui nessa noite. Sai daí. Enquanto eu ministro a palavra aqui nessa noite, Ele está chamando você pelo nome. Venha para... Pode deixar o sinal analógico aí, pode ficar tranquilo. Eu pensei que já era o primeiro a sair do túmulo. Venha para fora. Aleluia. Falei: mais alguém, Senhor? Mas sabe por que você muitas vezes vive angustiado, frustrado e sem esperança? Porque você só tem dado ouvidos a vozes que só têm trazido a você dor e sofrimento. Quantas vezes os nossos ouvidos estão surdos para ouvirem a voz de Jesus e estão abertos para ouvirem as vozes desse mundo que só trazem dor e sofrimento? São vozes das drogas,
vozes da perversão sexual, vozes da infidelidade, vozes do ódio, vozes da indiferença, vozes que lhe fazem viver um estado de morte. E você atende. E Jesus hoje chama você pelo nome para trazer você de uma realidade de morte para uma realidade de vida, e você não quer ouvir. Mas nessa noite o Espírito ministra ao seu coração. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que nessa noite os seus ouvidos espirituais estarão abertos. E você já está ouvindo Jesus chamando você para vir para fora, porque Ele quer fazer na sua vida algo sobrenatural nessa noite. Hoje você tem a opção de decidir por ouvir a voz daquele que lhe oferece vida abundante, vida com qualidade de vida eterna, alegria em meio às lutas, paz em meio às aflições, conforto e consolo em meio às tribulações. Portanto, nessa noite, esteja atento a uma voz apenas, a voz de Jesus. Ele o chama para um encontro transformador. Em último lugar, para receber o milagre, creia que Jesus tem poder para tirá-lo do estado de morte. Creia, poder e morte. Verso 44 diz assim: o morto saiu. Aleluia. Aleluia. O morto saiu. Oh, glória a Deus. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. O morto saiu. Lázaro ouviu a voz de Jesus chamando-o pelo nome e saiu do seu estado de morte. Aquele que outrora estava morto, pelo poder de Jesus e da sua palavra, ressuscitou. Jesus deu vida àquele que estava morto, e assim que ressuscitou, Lázaro também deixou o lugar de morte. Porque é interessante que Jesus não somente nos ressuscita, mas Ele nos tira do lugar de morte. Lázaro não somente teve a sua vida restaurada, Lázaro não somente ressuscitou, mas Jesus o mandou sair para fora, porque queria tirá-lo de um lugar de morte. Deus o trouxe aqui nessa noite porque Ele quer tirar você de um lugar de morte, de um estado de morte. Lázaro, enquanto estava morto, é a representação de tudo aquilo que já morreu em sua vida. Há pessoas aqui cujos sonhos e projetos de vida já foram sepultados há muito tempo. Há pessoas que estão enfrentando a morte da sua própria família, a morte dos seus relacionamentos interpessoais, a morte do seu trabalho. Há pessoas aqui que já enterraram sua vida física, emocional e espiritual. Há pessoas aqui que já estão cheirando mal, porque estão vivas, mas estão vivendo um estado de morte. Eu quero desafiá-lo a crer que Jesus pode transformar o seu estado de morte em vida nesta noite. Uma simples palavra do Senhor e tudo pode mudar. Lázaro vem para fora e o morto saiu. A palavra de Jesus para você nessa noite é: venha para fora. E se você crer que Ele tem poder para transformar a sua vida, você não vai ficar dentro do túmulo. Você vai sair. Você vai sair. Porque você não vai resistir
há uma palavra transformadora. Ele tem uma nova vida para você, porque a sua própria palavra diz que aqueles que estão em Cristo tornam-se uma nova criatura. O estado de morte, o lugar de morte fica para trás. Eis que tudo novo Ele faz na sua vida. Jesus o trouxe aqui porque Ele quer ressuscitar os seus sonhos, Ele quer ressuscitar os seus projetos, sua família, seus relacionamentos interpessoais, seu emprego, sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual e principalmente Jesus quer restaurar o seu relacionamento com Deus. Tudo isso faz parte do pacote que envolve o encontro com Jesus. Mas há um detalhe. A porta do milagre é aberta com a chave da fé. Eu não posso crer por você. É você quem tem que crer. E eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Talvez você esteja passando por uma aflição como Marta, Maria e Lázaro. Talvez alguém esteja enfermo na sua casa. Talvez você esteja enfrentando sucessivas derrotas diante das lutas desta vida. Talvez você esteja padecendo a dor de viver uma vida de pecado. O mesmo Jesus que chegou em Betânia e transformou a realidade de uma família, é o mesmo Jesus que chega na Betânia de hoje para transformar a sua realidade de vida também. Quando esse encontro de verdade acontece, a vida é completamente transformada. Eu poderia pedir a muitas pessoas que estão aqui nessa noite que se levantassem e contassem as suas experiências de vida, o que eram antes de Jesus e o que se tornaram a partir de um encontro com Jesus. Há homens e mulheres aqui dentro que poderiam se levantar e dizer assim: eu estava num estado de morte, mas o Senhor um dia disse assim: venha para fora. E eu saí de um estado de morte para um estado de vida. E hoje eu vivo uma vida completamente transformada pelo poder de Jesus. Tudo porque decidiram encontrar-se com Jesus. Mas hoje a decisão não é mais dessas pessoas. A decisão é sua. Você que entrou aqui que não conhecia esse Jesus, ou que não queria conhecer esse Jesus, ou que muitas vezes permitiu que os obstáculos impedissem que você tivesse um encontro com esse Jesus, olha, é com você que Ele quer tratar. A decisão hoje é sua, porque Ele o ama profundamente. Ele espera que você busque a sua ajuda, porque Ele se identifica com a sua dor, e Ele tem um milagre reservado para você na sua agenda, que se chama hoje. Então, para receber o milagre de Jesus, remova todos os obstáculos que o impedem de encontrar-se com Ele. Ouça a sua voz chamando-o para encontrar-se com Ele. Creia que Jesus tem poder para tirá-lo de um estado de morte. O maior milagre que Ele quer operar na sua vida aqui nessa noite é a salvação. Pastor, o que é salvação? Salvação é crer que Jesus é o único caminho que pode levá-lo de volta a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que crê tem a vida eterna, toma posse da vida eterna. E o que é vida eterna? Vida eterna é um tempo muito maior de vida do que esses poucos anos que nós vivemos sobre a face da terra. É um tempo que não se acaba. E Jesus não quer ter um encontro com você aqui nessa noite só por causa desse tempo presente, mas é porque Ele quer ter você com Ele também na eternidade, para sempre, para sempre, para sempre, no lugar
onde não vai existir mais morte, no lugar onde não vai existir mais dor, no lugar onde não vai existir mais lágrimas, no lugar onde não vai ter mais sofrimento. Ele é aquele que te dá vida, e vida abundante. Aleluia. Ele é o Deus de milagres. Vamos ficar em pé nessa noite. Eu gostaria de convidá-la a ficar em pé, por gentileza. E nós vamos adorar ao Senhor, dizendo que Ele é o Deus que realiza o milagre maior na nossa vida, que é o milagre da salvação.